noite, meu nome é Rosineide. Vou me apresentar, né, um pouco do nosso trabalho que a gente já vimos e ver como é que vocês possam vir colocar, né, dentro dos nossos conceitos que nós estamos trabalhando. E a gente vai ver um pouco da aplicação da história, que a gente já vimos outros conceitos. E agora vemos como trabalhar dentro da sala de aula. Agora vamos trabalhar um pouquinho a gamificação dentro da história. Não só a história, né, que já vimos a parte do português, já vimos a parte de matemática, já vimos agora uma parte agora da nossa história, né, que a gente vai falar um pouquinho. E deixar que vocês possam vir deixar seus comentários, seu like e possa vir trocar ideias comigo, né? A gente possa vir interagir também, né? Como professores. E falar um pouco dessa gamificação de história dentro do nosso contexto que a gente já vimos, que a gente já viu outros conceitos. Então, eu acredito que esse conceito é um conceito dentro da história e também dentro da gamificação que a gente possa vir trabalhar dentro da sala de aula, como a gamificação dentro da tecnologia digital. Então, a história não vai fazer uma diferença, porque ela vai entrar e vai abranger as histórias, os contextos, as histórias, a narração também. Né? E que ela possa vir trazer dentro da sala de aula histórias que a gente possa ir viajar com nossos alunos e saber que eles são capazes de criar histórias inovadoras, né? Dentro dessa história, e que eles possam vir criar sua própria história, a sua própria dinâmica, e dentro dessa dinâmica a gente possa vir trabalhar a narrativa, a criatividade deles também, e que a gente possa vir elaborar não só dentro da sala de aula, mas possa dentro da história trabalhar como jogos educativos, né? Que eu acredito que a gente possa vir fazer tudo isso também. Faz uma reflexão em tudo que a gente já vimos e que a gente possa vir colocar dentro da história e que essa história possa vir, né, ser inovadora, tanto para o aluno que está ali, né, e buscando esse conhecimento e descobrindo que ele possa vir narrar sua própria história e buscar dentro dessa história conceitos, criar novos horizontes, que eles possam viajar dentro da história que eles estão criando ali. E você saiba que eles são capazes de criar uma história e viajar dentro desse contexto e saber que essa história que eles vão contar, ela pode vir ser tanto como criativa, né, lúdica, e como dentro da sala a gente pode trabalhar com as crianças brincando dentro da história e saber que elas têm uma história, que elas possam vir progredir ali dentro, buscar novos conhecimentos e conhecimento de atividade que você possa vir aplicar e ela saber dentro do contexto que a gente está vindo. E saber que essa história ela venha abranger não só a matemática que a gente vimos agora, né, quanto a história, quanto os lúdicos e quanto também os jogos que a gente também passamos a ver. E acredito que a história ela tem uma narrativa que você possa vir criar ela dentro do contexto que a gente está aplicando para o aluno, dentro do assunto que você colocar, e ela possa vir a narrar, tá? Essa história e vir contar de uma forma como a gente falou desde o começo, né? Ela vai criar a sua personagem, ela vai ter uma personagem que ela criou. Ninguém está ali colocando para ela, eu vou colocar essa história para você criar. Não, a gente vai colocar a história e ela vai colocar da forma dela. Por quê? Ela vai ter a imaginação dela, ela vai criar o próprio desenho dela, ela vai narrar a própria história que a gente colocou da forma dela. Então, ela está trabalhando o seu psicológico, a sua mente, né? E dentro dessa história, ela colocando a narrativa dela e que ela possa vir se expressar dentro desse contexto, que ela possa vir conhecer mais não só o trabalho, como ela mesma saber que ela é capaz de criar uma própria história dentro desse contexto que foi colocado, porque cada professor vai colocar um contexto. Nesse contexto, o professor vai elaborar e vai passar para o aluno dentro da sala. Então, ele vai criar, ele vai ter a dinâmica dele, sim, ele vai criar a personagem dele,
Ele pode criar seu próprio personagem, porque ele sabe que dentro de uma história entra uma personagem, ele vai criar a sua personagem. E tenho certeza que ele vai chegar numa personagem que ele venha trazer histórias, narrativa que ele possa vir contar e a gente possa vir ver que essa história ela tem fundamento, né? Porque cada criança vai trabalhar dentro desse contexto de uma forma diferente de cada aluno. Tanto como o professor vai colocar e quanto ele vai se expressar. Acredito que uma criança é capaz de muito mais. Uma história evolui muito uma mente, né? E a gente vai além do horizonte onde a gente possa vir conhecer essa história. A gente quer saber o começo da história e o fim da história. E saber como essa história vai terminar. E saber que dentro dessa história tem um contexto que a gente possa vir adquirir novos conhecimentos e saber que essa história ela tem fundamento, né? Dentro da sala de aula e que toda criança ela é capaz de fazer isso junto, né? Com um professor que vai estar ali incentivando ele. E essa história que ele está contando é uma história que o professor possa vir também tirar a dúvida dele lá e colocar, que ele possa vir colocar, implementar alguma coisa que está faltando e saber que ele vai criar uma personagem que vai ter fundamento dentro do conteúdo que foi passado. E eu sei que o professor está dentro da sala de aula para ajudar cada criança que ali está, tanto dentro do contexto dele, e dentro do assunto dele, o professor possa vir ajudar ele, saber que ele vai estar ali para não estar ajudando só uma criança, mas todas as crianças que estão ali tirando suas dúvidas. Então, isso é uma história que a gente vai entrar dentro desse conhecimento e saber que ela tem uma possibilidade de conseguir chegar, né, dentro dessa história, dentro do conteúdo que foi passado. E eu vou ler um pouquinho aqui de um texto. Esse texto apresenta a cena de uma obra, né, de um ensino de história, que é Gama Administração e as práticas na sala de aula, né? Marcela Albiani, Farias da Costa, é um livro de expor, né, as contrações, né, que as crianças vão contrair, elas vão contar aquela história descontraída, elas vão contar com a didática, né? A história ela tem ali um fundamento muito grande dentro da sala de aula, porque ela vai elaborar, ela vai estar dentro da turma enturmada, né? Tá? Então saber que lá dentro da sala de aula a gente está elaborando, evoluindo, né? É a habilidade, a narrativa de cada criança. Ele vai narrar, ele vai criar sua própria história e saber que ele está lá dentro buscando conhecimento não só dentro da sala, mas sim com o professor tirando as suas dúvidas. E saber que ele ali, ele não está só para pegar, ler a história, não, ele vai criar uma história dentro da personalidade dele ali que ele está fazendo o seu trabalho. Então a gente está vendo aí, né, essa história, entra todos esses contextos, a gamificação traz tudo isso. Os professores estão ali para fazer pesquisa e dentro da metodologia de cada professor, né? E saber que o Startelli está aí, né, para inovar e buscar ampliar mais o nosso trabalho dentro da sala de aula, né? O Startelli veio para ajudar muito dentro da sala de aula, não só o professor, mas também como o aluno, né? Ele possa vir fazer as pesquisas e ver que a história, também dentro da nossa história podemos trabalhar, que a gente já vimos, né? A história, podemos trabalhar, né? Dentro do que a gente já colocamos. Olha, eu peço desculpa porque está passando agora aqueles carros de política, então a gente tem que dar uma interrompida porque é som muito alto, tá? Então a gente envolve várias nossas histórias, envolve isso, né? Como o medieval, né? A gente também colocamos aqui, né? Os desenhos, colocamos a história medieval, colocamos filmes, né? Então tudo isso é uma história que a gente possa vir colocar. Tanto vocês estão vendo que hoje, nesse século agora, a gente vamos ver novas histórias, né? Agora a gente vamos ver muito tempo essa história agora que está acontecendo na vida real, né? Que é a Covid, né? É uma história triste, mas com mais um tempo a gente vai ver isso tanto dentro da sala de aula,
como a gente vai ver também na faculdade, né? Acredito que a gente vai ver ainda muito esse tema, tá? E saber que a nossa história, ela é ilustrada tanto em desenhos, quanto em história, né? Quanto revistas, e saber que esse século que a gente, século XIX, tem uma história que a gente fala um pouco das guerras, fala um pouco dos desenhos, fala um pouco medieval, né? Então aí tem tudo isso, tem as lendas, né? Tem as histórias das lendas, tem as histórias que que a gente vai vendo, cada história é diferente uma da outra. Então tem o conto de fadas, né? Tem o Rei Leão, né? Tem aquela história do que hoje a gente vê muito que a criança gosta, né? Do Homem-Aranha. Então, tudo isso é uma história que a gente entra dentro do contexto e a gente vai criando, pode até assim, eu vou criar essa história, mas eu posso narrar diferente essa história, eu posso criar da minha forma. Então, você está criando seu próprio personagem. É isso que é importante, que o aluno ele vai criar sua própria personagem, ele vai criar sua roupa, como a gente falou no começo, ela vai criar a sua roupa, ela vai criar a sua máscara, ela vai ter a sua criatividade dentro da sala de aula. Tá. Então é essa aí, a gente vê as histórias que a gente está colocando para dentro da sala de aula com os alunos, que ele tem uma criatividade muito grande, ele tem uma forma dele trabalhar com o lúdico dele, com a personagem dele. Então ele vai criar da forma dele. Ele tem pleno conhecimento do que foi passado para ele e ele sabe muito bem o que ele está trabalhando. E saber que a história dele vai ser elaborada, ela vai ter uma metodologia dentro do contexto, ele vai ter a narrativa dele, sabe? Então isso é importante, a capacidade de cada criança é muito importante, saber que é lúdico, né? A gente possa vir buscar dentro desse contexto com as crianças e saber que elas têm uma capacidade muito grande e saber que elas são capazes de criar sua própria história, sua própria personagem. E dentro desse contexto da metodologia é importante que a gamificação entre aí. Saber que ela tem uma importância muito grande, ela é inovadora. Agora, como a gente sempre estava falando aqui, no século XXI, ela veio para inovar, né? As crianças vão estar ali na sala de aula, sim, vão estar, mas elas vão estar brincando, interagindo, e nisso tudo elas vão tendo conhecimento muito mais. Vamos dizer que dentro dessa história, elas possam vir ter uma excelente notas no final do ano, que isso é importante, porque se a gente não colocar dentro da sala de aula o nosso conhecimento para aquelas crianças que têm um pouco de dificuldade, elas estão ali para aprender. Então, o que é que nós temos que fazer? Levar a elas novos horizontes, elas vão evoluir com os personagens que a gente está colocando, com as histórias que a gente está inovando, novas histórias. E saber que aquelas histórias no século XV, no século XVIII, né? Agora no século XIX, são histórias novas que a gente estamos vendo e dentro dessa história está sendo uma... Então, esses séculos que a gente vimos e os séculos que nós estamos agora, no século XXI, sabemos que daí em diante vem coisas novas, né? Vem uma evolução que evoluiu muito dentro, não só dentro do contexto, quanto dentro da gamificação, da tecnologia digital, que você pode ver que hoje a gente trabalhamos dentro de ferramentas criativas. Explique um pouquinho Então é isso, pessoal. A gente colocou aqui, né, que a criança tem uma história para contar e inovadora. E saber que nossos professores estão ali para fazer pesquisa, né, utilizar da metodologia lúdica e saber que a narrativa dentro da capacidade de cada criança que está dentro da sala de aula, e saber que eles estão ali para trabalhar dentro do conhecimento e buscar seu próprio horizonte. E
E saber que ali eles vão estar narrando e eles estão ali espontaneamente, tá? Saber que isso, a criança é muito importante. Por quê? Não se torna aquela aula chata, aquela aula assim que dá sono. Ah, professor, eu quero ir no banheiro. Não. Você tem que hoje buscar que a criança possa ficar dentro da sala de aula, interagir. Dentro que ele possa vir buscar a vontade de estar ali. Porque hoje você vê que a maioria dos alunos ficam mais fora da sala de aula, toda hora no banheiro. Ai, professora, eu quero ir no banheiro. Ai, professora, eu quero beber água. Então, não está sendo uma aula, né, progressiva, né? Está sendo uma aula que ele não está aproveitando nada, ele não está aprendendo nada, porque ele toda hora está passeando. Então, vamos colocar para nossas crianças agora uma aula que ele venha se interagir, que ele venha ter vontade de estar dentro da sala de aula e também, né, e sentir, contar aquela história dentro do contexto que ele possa vir estar ali buscando mais conhecimento, não só para ele, né? E ver que o professor também está avaliando ele ali, porque se ele não ser avaliado, como é que vai ser? Tudo tem regra, né? A gente viu regras, a gente viu limite. Então, nossas crianças também têm que ter regras e limites. E saber que ali elas estão para adquirir um novo avatar, né? Que a gente falou dos avatares. Se ele não tiver tudo isso, como é que ele vai ter as notas? Como é que ele vai ter o seu desempenho? Como é que vai chegar ao final do ano se ele não tem uma excelente nota? Se ele não apareceu nada ali para ele? Então, ele vai ficar sem nota. Então, ele tem que se esforçar e no seu objetivo, no seu conhecimento, conseguir ter a sua meta, que ele possa vir estar ali contando, interagindo junto com outras crianças e também com o professor que possa vir dar o seu melhor, né? Que ele está dentro da sala, que o professor, a partir do momento que ele sai dentro da sua casa para ir para a escola, é porque ele tem ali um compromisso com cada criança. E saber que o compromisso dele é ali naquele exato momento com elas e mostrar o seu desempenho e levar para dentro da sala de aula o conteúdo que ele vai passar. E é ali que as crianças vão elaborar. Então, é sinal que nós estamos fazendo o nosso trabalho, vamos fazer o nosso trabalho tipo formiguinha, né? E saber que as formiguinhas, elas vão devagarzinho e vão conseguindo, né? Conseguir almejar aquele objetivo ali. E olha, quando elas trabalham muito bem. E eu acredito que dentro da sala de aula, tudo isso, né? Também o professor, ele passa a segurança para a criança, ele tem um conhecimento que ele vai passar aquela confiança, que ela possa vir estar ali dentro da sala de aula e se sentir confiante, porque às vezes nós não passamos aquela segurança para aquela criança, então ele não tem ideia de nada, mesmo que ele esteja lá com aquela história na mão, mas ele não vai saber criar nada, porque você não incentivou, você não colocou para ele o desempenho que ele tem que ter, mostrar para ele que ele é capaz de estar ali interagindo com outras crianças, porque eu acredito que dentro desse conteúdo todo vai desenvolver muitas histórias inovadoras. Até mesmo história dentro dos jogos que a gente vimos, né? E eu também gostaria de saber aí com vocês, o que é que vocês estão achando da aula, o que é a ideia que vocês possam me dar e me ajudar dentro desse contexto que a gente está vendo aqui e saber que eu posso interagir com vocês e vocês interagir comigo, mostrar um pouco do que vocês estão vendo, o que vocês entenderam e que vocês possam me repassar e saber que dentro desse contexto a gente está vendo novos conhecimentos dentro das nossas novas plataformas que a gente está vendo. E dentro dessa plataforma, no século XXI, vai ser inovadora. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, saber como é que a gente possa me dar uma ideia se eu estou me saindo bem e saber que vocês possam chegar lá, né, e me dar aquela avaliação e saber que a nossa história está sendo contada aqui dentro do nosso contexto e saber também que vocês possam vir curtir, vocês possam vir fazer comentários, também vocês possam fazer perguntas, né, e saber que a gente está aqui para trocar ideias de conhecimentos. Agora eu vou ler um pouquinho aqui, né, da nossa gamificação. A nossa gamificação, pelo meio de qual os professores pesquisam, utilizando a metodologia, a lógica,
a narrativa, o game, a capacidade e o lúdico que a gente acabamos de ver. E para a medida do processo da aprendizagem dentro da história, né? A competições dentro da sala de aula com os alunos e o espaço, né, que a gente vamos ter dentro da sala de aula e autonomia colaborativa de todos os alunos. E saber que eles estão ali também para fazer parte da nossa história. E estão ali dentro da sala de aula com um desempenho muito grande. Agora eu vou ver aqui um pouquinho do lúdico e do conhecimento. As propostas apresentadas daquelas que nos parece ser a chave da leitura, né, que a gente vai colocar para os nossos alunos, a essência para compreender a importância da obra, né, de Marcela Albidoni, porque nós vimos umas histórias dentro dos contextos das nossas histórias, a gente vamos ver que cada exemplar tem uma história, né, que vem colocado e a gente vai ler aquela história e vai entender. E dentro desses contextos a gente vai ver como é importante uma história. A gente consegue viajar a lugares muito longe. Dentro de uma história você viaja, né? E ver que essa história você vai além do que você imagina. Então essa história que a gente coloca aqui é as histórias que a gente vê todos os dias dentro dos livros, dentro de uma história que a gente está vendo recentemente, revista contadas, aí que a gente possa vir encontrar aquelas revistinhas de games. Então, tudo isso tem uma história que a gente possa vir conhecer cada dia mais. O conhecimento da história, seja ela dentro do caderno, ou dentro da sala de aula, né, ou dentro da escola, objetivos fundamentais, responder à necessidade da vida prática, né? Então, isso você já está vendo que o objetivo é fundamental, representar a necessidade dentro das histórias, porque a história faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, dos nossos antepassados, né? Então, é saber que essa história é contada não só para nossas crianças, mas para o mundo todo. E saber que a história hoje ela tem um fundamento muito grande, em saber que hoje você tem, no século XXI que a gente estamos agora, vamos ver histórias que a gente não via muitos anos atrás. Então, história que faz parte dentro da sala de aula, dentro do contexto que a gente está vendo, né, dentro da sala de aula. Então, aqui fala, né, dos professores, das pesquisas, né, da nossa metodologia dentro da sala de aula. A cultura, né? A cultura é importante também, né? Dentro da cultura você cria uma história. Para você ver que hoje tem muitas culturas, então cada cultura tem uma história, tem um contexto, tem uma narrativa, tem um narrador que está contando ali aquela história. Então, a minha história, a história do meu aluno, a história daquela servente que está ali dentro da nossa sala ou na escola, é uma história, cada um tem uma história diferente. E saber que a cultura hoje é inovada, né? Para você ver, a gente falamos um pouquinho da nossa cultura, do Afuá, né? Tem a cultura do Amapá, tem a cultura macapaense, então tem a cultura da Bahia. Então, cada cultura é uma história diferente uma da outra. É uma narrativa que você narra de uma forma, porque cada local desse, você tem uma comida típica diferente, você tem uma história diferente. Então, dentro desse contexto, a gente vê muitas coisas. Então, pode ser narrativa, pode ser um contexto, pode ser um lúdico, né? Pode ser, dentro disso tudo que você está vendo, é uma história que está sendo ali elaborada. Saber que essa história viaja além do que a gente imagina. Para você ver que Salvador tem uma história diferente da minha cidade,
ter uma história diferente da cidade de cada um e saber que cada história dentro desse contexto ela narra, né? Tem a narrativa, né? E tem o narrador que conta uma história muito linda, que ele vai contar dentro desse contexto. Então, assim fala a nossa história é muito linda. E saber que eu estou aí viajando, né? Eu estou aqui, mas eu estou pensando numa história lá da minha cidade. E saber que cada aluno está ali buscando o seu conhecimento dentro dessa plataforma. E os jovens hoje, eles estão assim, mais interativos, né? Saber que dentro da sala de aula o professor está progredindo, está vendo que eles estão tendo mais desempenho. Por quê? Porque essa plataforma que veio agora, né, da gamificação, dentro da tecnologia digital, ela trouxe novas ferramentas, que essas ferramentas hoje elas possam vir mostrar para cada aluno, ele possa vir tirar sua dúvida, ele pode ir fazer sua pesquisa, né? E ele possa vir elaborar uma questão elaborada, que ele possa vir passar para dentro de casa, ele trazer um conhecimento diferente, ele possa dentro da casa dele ter uma história que o pai ou a mãe contou, então ele pode colocar no papel essa história, porque ele tem conhecimento da história e saber que ele tem uma autonomia de colocar ali dentro dos contextos. E ele está fazendo parte de uma história. E essa história que ele está colocando é o que ele está elaborando, né? Então, a ferramenta principal é aquela ferramenta que você vai buscar o conhecimento, que você vai se dedicar e que essa ferramenta que a gente está vendo no século XXI é uma ferramenta muito importante, tá? Essa ferramenta não é só para o professor, mas sim para o aluno, que ele possa vir ter conhecimento mais ainda, que ele possa vir tirar sua dúvida, ele vai lá e faça a sua pesquisa e que ele possa vir trazer elaborada, que você possa vir incentivar ele a buscar essa vontade, né, de estar ali e ele possa dizer assim, olha, eu vou pesquisar e vou conseguir trazer a minha pesquisa concluída e saber que ele vai estar dentro da sala de aula ilustrando ali, né, olha, professora, eu estou narrando o meu trabalho. E se ele colocar essa criança para ler essa história, agora imagina, como ele vai ler essa história? Ele vai estar viajando no mundo dele, né? É uma história que ele está viajando, porque eu estou contando a minha história aqui, mas eu estou viajando em outra história, né? É uma história que eu tá aqui, ó, dentro da minha mente. E saber que essa história, ela tem um avanço muito grande, porque você vai contar, você vai estar presente, você vai estar ditando, você vai estar copiando ali com seu desempenho, é um desempenho que você vai elaborar. Então, isso é muito importante, que a criança venha elaborar o seu desempenho, sua história, e ela venha ser criativa no que ela está fazendo, né? E que ela venha colocar lá o seu desenvolvimento dentro dessa história que ela está colocando. E saber que essa história ela tem uma personagem, né? Saber que ela está criando essa personagem, dentro dessa história tem uma personagem que ela criou, que ela inovou, né? Vamos dizer que ela inovou uma personagem que antes a gente não lembrava dela, mas ela criou essa história de uma outra forma. Ela pôde colocar algo que a gente não via ali nessa história. Então, saber que dentro da história a gente tem jovens, adultos, alunos, né? Hoje a gente vê muitos jovens do EJA, né, que estão ali lutando para chegar nesse patamar e mais conhecimento e saber que eles ali são capazes, e essa ferramenta veio para ajudar muito esses jovens, né, que estão ali se capacitando, e é saber que o conhecimento vai levar além do horizonte cada jovem, cada aluno que ali se encontra, né? Então aqui, pessoal, eu vou deixar, né, que vocês possam vir curtir, que a gente possa vir trabalhar dentro desse trabalho e saber que a gente possa vir estar ali curtindo. Coloca a sua live, coloca o que você achou dessa live, coloca assim, curtir, dá uma força para a gente saber como é que está se saindo hoje. Muito obrigado, tá? E a gente se encontra na próxima, ok?